Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Biel e será que teria alguma chance dele voltar para o Bahia nessa atual temporada? Até porque se vocês for verem os números dele nesse primeiro ano dele lá no Sport, né, não foi muito bem e até surpreende pela falta de espaço que ele tem tido nessa temporada. É claro, nesse meio do ano deve ter algumas negociações na equipe portuguesa e que deve sobrar mais espaço para o brasileiro, mas ainda assim foi um investimento bem alto, né, de mais de 6 milhões e 400 mil euros. E será que o Grupo City não poderia contratar o jogador de volta para o Bahia ou até mesmo contratar ele para emprestar depois para algum outro clube, né, do grupo? Enfim, vou comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre outro atleta que está livre no mercado e que deve retornar ao futebol brasileiro depois de alguns anos na Espanha. Será que não poderia ser uma boa para o Bahia? E também o Dante, que voltou, né, a falar sobre o Bahia, esse desejo dele de atuar na equipe de Salvador. Vai lembrar que ele foi revelado no Juventude e não teve passagens, né, no futebol baiano, mas vai ficar livre logo no seu contrato. E por incrível que pareça, com 41 anos ele ainda segue jogando como titular e muito bem. Enfim, vou explicar aqui essa situação do jogador brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Conta aí com sua ajuda, torcedor do Bahia, para chegarmos a essa marca de 25 mil inscritos. Aqui nós trazemos direto notícias, né, vídeos do Bahia. Então eu peço a sua ajuda para deixar seu like, se inscrever, para a gente trazer mais vídeos, tá? Porque os últimos que eu trouxe aqui em relação a contratações não foram muito bem. Então se você puder deixar seu like, com certeza me ajuda bastante. E também, né, de outros vídeos de projeto de estádio, CT, eu sempre trago aqui e o pessoal tricolor sempre está comparecendo em massa. Então muito obrigado a todos, beleza? Então vamos começar falando aqui sobre esse caso envolvendo o Dante, jogador de 41 anos de idade, que eu vou deixar essa matéria dele no ano passado. Ó. Aos 40 anos, Dante exalta, né, jogar ainda em alto nível e mira atuar pelo Bahia. O sonho nunca morre, disse aí então em uma entrevista. No caso, o atleta que tem 41 anos de idade, né, e tinha comentado sobre isso anteriormente, que ele falou aqui, ó. A gente tem essa curiosidade de jogar no Brasil. Eu joguei quando o Campeonato Brasileiro quando eu tinha 18, 19 anos só. Então tem essa curiosidade porque a gente gosta daquele calor humano brasileiro, aquela forma de torcer. E agora, sinceramente, o único clube que eu penso em um dia jogar no Brasil seria o Bahia, que é o meu clube de coração e é o clube que eu falar que um dia, né, eu me imagino jogando por esse clube, que dá uma alegria em mim, uma sensação muito grande só de imaginar. Então aqui, claramente com essa declaração dele, a gente já entende, né, que o atleta gostaria de retornar. É aquela coisa, pela idade, eu confesso que assusta, né, quando você vê e fala, porra, 41 anos de idade, zagueiro, né, porque zagueiro, tudo bem, não é igual, é uma posição que você tem que ter muita mobilidade, não é igual um ponta, né, que você é lateral, que você tem que ficar correndo toda hora, mas é igual um centroavante, né, porque ainda assim vai exigir muito dele na parte defensiva. Mas se você for ver os números, cara, eu confesso que sinceramente eu acho que ele ainda está em boa forma física. Eu só não entendi por que ele jogou de março até maio só algumas vezes, né? Ficou um bom tempo aqui parado, não sei se é por conta de data FIFA e tal, mas pelo menos se você pega de todos os últimos jogos que ele fez aqui, ó, os últimos 10 foram todos como titular, né? 90 minutos e tal. Só um aqui contra o Rennes, que ele entrou no finalzinho, mas até na Liga Europa, que é um campeonato bem importante para o Nice, ele jogou os 3 jogos e os 3 como titular, né? 245 minutos em 3 partidas. Somou 28 partidas na temporada atual, né, que acabou de terminar, então já é passada, e na anterior 35. Tudo bem, não é mais 40, 45 jogos, que seria uma média absurda como titular, mas ainda assim são números bem interessantes e não é à toa que o Nice renovou seu contrato, vai até junho do ano que vem, então falta um ano para o fim do contrato do jogador, que fez algumas partidas pela seleção brasileira, ficou muito marcado, né, negativamente pela Copa do Mundo de 2014, onde só jogou uma vez e foi naquele jogo justamente contra a Alemanha. Não é à toa que pela seleção ele só fez 14 jogos e 3 gols. E vale lembrar que naquela época, né, quando termina a Copa do Mundo, ele sai do Bayern de Munique, vai para o Wolfsburg e aí já chega para o Nice, onde está há 8 temporadas. Ele chega lá com 32 anos, né, basicamente. 33, todo mundo já pensava que já seria numa reta final de carreira para se aposentar. E não, né, já está aí com 41 e segue muito bem. Tá aqui o mapa de movimentação dele também nessa temporada. É um zagueiro canhoto que, inclusive, apesar da idade, ele ainda corre muito e chega muito na frente, né? Se você ver esse mapa, parece que é um lateral esquerdo, se você for ver. Ele é muito importante para saída de jogo e criação de jogadas. Tecnicamente muito bom. Temporada passada, nota média absurda, né? De mais de 7. Isso aqui para um zagueiro é muito raro. Nos últimos anos ele sempre manteve uma nota próxima
tirando essa última temporada. Tá aqui também, né, a Liga Europa desse ano, 3 jogos contra Lazio, Twente lá da Bélgica e Real Sociedad, e também dos últimos anos, né, que ele estava lá no futebol alemão. Champions League foi apenas na temporada 15-16 pelo Wolfsburg e anteriormente também pelo Bayern de Munique. Pode deixar sua opinião sobre o Dante. Você aceitaria esse retorno do zagueiro? O espaço para comentários está aberto. Antes de dar uma sequência, então um recado rápido aqui também das camisas do Bahia dessa atual temporada, do ano passado, dentro do site da Foot Fanatics, com várias opções e descontos, tá? Essa camisa aqui eu acho que está num preço bem interessante, que é a que eu estou usando agora, né? 129, que inclusive pelo link aqui embaixo e à vista no Pix você tem 2 descontos ainda em cima desse valor, preço bem interessante. Para você adquirir a sua, você pode ainda personalizar, né? Colocar seu nome, o número também aqui nas costas, o link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição de todos esses produtos, seja do Bahia, de outros clubes nacionais, internacionais. Fica de olho que sempre tem novidades aqui para vocês adquirindo o seu, beleza? Vamos falar então agora sobre o Renier, tá? Porque temos essa notícia de que o atleta vai voltar para o futebol brasileiro, onde tem contrato com o Real Madrid faltando um ano por fim. Pode ser que ele chegue a um acordo de rescisão ou seja mais uma vez emprestado. Inclusive o Atlético Mineiro tinha aberto negociações com o jogador, enfim, e está aí à disposição no mercado. Obviamente ainda não foi oficializado no Atlético Mineiro, porque não houve um avanço nessas tratativas e tudo mais. Já tem algumas semanas que está sendo especulado, mas até agora nada. Eu acho uma boa opção, mas obviamente ficaria com o pé atrás, porque né, se ele não está conseguindo jogar em alguns clubes menores do futebol europeu, obviamente que no Brasil né, não vai chegar voando. Porém, eu tenho umas ressalvas também, porque 2 exemplos aqui que eu acho muito bom. Tanto o Caio Jorge no Cruzeiro, que eu acho uma situação extremamente parecida, porque o Renier ele foi se queimando, porque ele foi emprestado muitas vezes, né? Então, antes de falar aqui do Caio Jorge e também do Pedro do Flamengo, eu acho que é uma opção bem interessante, né? Que eu vejo que passou por algo similar. É interessante ver o seguinte, o Real Madrid pagou 30 milhões de euros nele, tinha pago 45 no Vinícius Júnior, mais 30 no Renier, num período bem parecido, né? Em 2019 foram 15 jogos, 6 gols apenas, mas ele já vinha de uma boa fase na categoria de base. Aí no Borussia Dortmund ele foi emprestado, ficou um ano por lá, metade de uma temporada e mais outra, então acho que foi um ano e meio, né? Em uma temporada 19 jogos e na outra 20 partidas, então 40 jogos basicamente, só um gol e uma assistência. Aí depois daquele empréstimo pro Borussia, eu lembro que até, tipo assim, os times já ficaram com o pé atrás em relação ao futuro do jogador. Foi ainda pro Girona, somou 18 jogos, 2 gols e uma assistência no futebol espanhol. Ainda passa pelo Frosinone, lá do futebol italiano, onde ele jogou junto com o Caio Jorge, né, na temporada 23-24. E aí ele somou só 23 jogos, 3 gols e 2 assistências, sendo reserva. E o último aqui foi um empréstimo por Granada, que aí eu acho que foi a gota da água, né? Por quê? Porque foi um empréstimo para a segunda divisão da Espanha e ele nem sequer foi titular, só um gol e 4 assistências. Aí eu acho que realmente o Real Madrid abriu mão, né, realmente desse investimento e aceitou que não deve ter a volta mais do retorno, né? Quem dirá 40 milhões de euros, impossível de se imaginar. Só que assim, ele ainda não voltou para o Brasil. No Brasil ele estava bem, naquele time do Flamengo, acho que se colocasse eu lá ia fazer alguns gols, mas ainda assim, ele era muito bom jogador, ninguém falava que tinha dúvidas, né? O Caio Jorge, por exemplo, ele sai do Santos muito bem, vai para a Juventus, né? Foi naquela ocasião por um valor mais baixo, 7 milhões de euros. Na Juventus ele só fez 11 jogos, foi emprestado para o mesmo Frosinone e teve números parecidos com o Renier, 22 jogos, 3 gols e uma assistência, e até pior porque o Caio Jorge é centroavante, né? E aí chega para o Cruzeiro por um valor próximo de 7 milhões de euros, e assim, vai, primeira temporada mais ou menos, né, no ano passado, e nesse ano tem dado conta do recado, inclusive o Cruzeiro já recebendo propostas de mais de 20 milhões de euros, né, para um jogador que ele pagou há um ano basicamente atrás, 7 milhões, né? Então já seria um retorno bem interessante do investimento, e os dois têm 23 anos. Por que não imaginar que o Renier chegaria, ainda mais de graça, e conseguisse, né, ter um bom desempenho aqui no Brasil? Tudo bem, o Caio Jorge não chegou a ser emprestado para a segunda divisão de uma liga, né? Mas ainda assim não teve realmente um bom desempenho na liga italiana. Foram apenas 2 gols em 11 jogos disputados lá na Itália, e aí no Brasil foi muito bem, inclusive vice-artilheiro da Sul-Americana com 5 gols em 7 jogos. Enfim, eu acho que o Renier poderia sim ser uma alternativa, uma aposta, né? Quem sabe um contrato mais curto, 2 anos, prorrogável por mais um terceiro. E eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora vamos falar sobre o Biel, que inclusive o Corinthians é um clube que tem interesse na contratação do jogador, que foi comprado, né, por um valor próximo dos 7 milhões de euros, basicamente,
pelo Sport no ano passado. Uma baita venda aí do Bahia, do Grupo City, e que por lá ele só fez 7 jogos. Inclusive o último foi no dia 4 de maio, né? Então ele ficou um bom tempo sem jogar. O Sporting está com um time muito interessante nesse ano, principalmente nas beiradas, né? No ataque, enfim, mas que deve ter algumas saídas importantes para essa temporada. Ele chegou por Bahia com um valor de quase 9 milhões de reais e saiu por quase 50, um baita investimento. Foi muito bem em 2023, 11 gols e 7 assistências, 24, 6 gols e 10 passes. E aí no início, né, dessa temporada jogou até 3 partidas, mas logo depois se mandou para o Sport. Tudo bem, né? É só uma meia temporada até aqui. Não acho que o Sporting tenha interesse em vendê-lo a qualquer custo ou algo nesse sentido. Mas ainda assim, se tem o Corinthians, né, interessado e o Corinthians não teria interesse em comprar ele em definitivo, apenas por empréstimo, não sei até que ponto a equipe portuguesa teria esse interesse, né, de realmente vender o atleta agora ou emprestar para um clube aqui no Brasil. Eu vejo que um cenário, por exemplo, para o ano que vem, ele já completar um ano no Sport, se ele não continuar jogando, quem sabe o Bahia não ofereça uma proposta parecida, né, aquilo que comprou, talvez 5 milhões de euros, por exemplo, e contrate de volta o atleta, que sem dúvidas faria muita diferença no ataque do Bahia para esse ano. Tá aqui também o desempenho dele no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma nota média de 7.02, ficou muito tempo, né, na condição de reserva, né, era um 12º jogador, não conseguiu manter a titularidade durante todo o ano. Se você pega aqui o desempenho dele da temporada de 2024, né, apenas, mas ainda assim somou bons números, foi uma peça importante, principalmente no começo da temporada, igual eu deixei aqui para vocês, e também lá, aqui ó, deixa eu só pegar os outros números, lá no futebol português realmente não tem conseguido jogar com muita frequência. 2023 foi o melhor ano dele pela equipe do Bahia e também teve passagens pelo Grêmio com alguns altos e baixos, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Aceitaria esse retorno, né, do jogador agora sendo especulado no Corinthians? Vou deixar aqui para vocês também outras sugestões de conteúdos aparecendo na tela final e nos vemos aqui numa próxima oportunidade. Valeu, galera!